Olá, queridas famílias, né? É muito bom estar com vocês aqui, mais gostoso ainda estar com essa pessoa linda aqui do meu lado. Essa aqui é a minha cunhada, amiga, amada. Na verdade é como irmã, gente, tanto é que ela é Cristiane Faulhaber, né? Tomei esse nome emprestado quando entrei nessa família. E além de ser uma mulher de Deus, né, uma mãe, esposa, ela é também serva, né, onde ela vai, sempre falando das coisas do Senhor, e é psicóloga. E hoje ela vem falar de um assunto maravilhoso que eu vou pedir que ela fale um pouquinho mais para vocês, até porque o meu entendimento nisso é raso, mas o dela é profundo. E a gente vai se completar aqui nesse bate-papo, né, Cris? Isso mesmo, Délia, isso mesmo. É uma honra, um prazer muito grande para mim estar aqui com você nesse momento. E o nosso desejo é que pessoas sejam abençoadas através desse bate-papo, né? Amém. E a gente também, porque a gente se edifica mutuamente nessa forma também. Amém, que bom. Fala um pouquinho sobre esse tema que você veio falar hoje, né? Que Deus tem colocado no seu coração, tem te tocado, assim. Fala um pouquinho mais alto sempre para que as pessoas possam, né, captar o que a gente está dizendo. Tá. Nosso assunto hoje, quando a Déia me chamou, foi para que a gente falasse um pouquinho sobre intencionalidade e persistência, que são duas coisas essenciais para que uma família possa se manter unida, para que possa caminhar junto, para que possa ter um objetivo em comum. E esses dois temas surgiram no sentido da intencionalidade, de ser algo que você faz porque você tem a intenção de conseguir algo, tem um objetivo. E em se falando de família sem objetivos, a gente não permanece juntos, a gente não caminha. E a persistência, porque muitas vezes a gente não vê o fruto de primeira vista, assim. A gente planta uma semente, a gente quer ver já o fruto, mas ele precisa de um tempo para ele brotar. Então a persistência é nesse sentido, de você aguardar o tempo de Deus também nas coisas que você intencionalmente planta, para que você possa colher o seu resultado. Ela não é linda? Ela é linda, né, gente? Eu sou assim encantada. Eu vou ler aqui uns versículos que falam um pouquinho sobre isso. São esses versículos que estão ali naquela história de quando Jesus vai até o templo, ele fala sobre as coisas do Pai, depois ele conversa com a sua família, dizendo que estava na casa do Pai, e depois diz assim: então desceu com eles para Nazaré e era-lhes sujeito, mas sua mãe guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esse texto assim me toca muito e reflete muito isso que você está falando, né? E a primeira coisa que eu queria te perguntar em relação a isso, a dúvida do nosso coração é: nesses tempos de hoje, quando a gente fala de intencionalidade, de persistência, assim, quais seriam os maiores desafios que você enxerga para as famílias? Um dos grandes desafios que eu enxergo, Déia, é a nossa cultura. Esse meio em que a gente está inserido, em que todas as coisas têm que ser fast. É fast food, é delivery. A gente está numa cultura de tecnologia em que a gente aperta um botão no computador, a gente já quer uma resposta pronta, rápida, imediata. Se a internet demora um pouquinho, a gente já fica impaciente, balançando o pé, nervoso. A gente está numa cultura em que as coisas estão muito aceleradas e a gente quer já o resultado de forma imediata. E família, muitas vezes, você ser intencional e você ser persistente implica um processo, implica você começar alguma coisa, você persistir naquilo que você começou para que você alcance um resultado. É o princípio da semeadura, né? Você lança uma semente, você precisa ter a intencionalidade de querer lançar aquela semente, mas você precisa ter a persistência de regar, de esperar o crescimento e de ver os frutos. E a nossa cultura, eu acho que hoje é o grande impeditivo para que a gente possa ter essa mentalidade
da intencionalidade e da persistência. Pois é. E fugir disso, como é que faz? Assim, dá algumas dicas, né? Você tem a visão da psicologia, tem a visão do reino de Deus, essa visão do cotidiano. Como é que as pessoas poderiam tentar fugir desse estigma, né? Da correria, do estresse? Primeiro passo, eu entendo que seja você diagnosticar que isso está acontecendo com você. Você conseguir enxergar que às vezes você foi absorvido por uma cultura, por uma correria, por uma rotina que não te abre espaço muitas vezes para buscar a renovação da sua mente. Jesus pede que a gente renove a nossa mente e a renovação se dá através da palavra, né? Mas se a gente não tem tempo para investir nisso, e tempo em quantidade e tempo em qualidade, a gente não consegue essa renovação que a palavra fala. E renovar a nossa mente tem a ver com isso, com prestar atenção no nosso dia, a gente conseguir entender e interpretar como nós estamos colocados nessa nossa rotina. Nós somos dominados ou nós somos os dominadores do nosso tempo? Porque muitas vezes nós estamos sendo levados pelo tempo, levados pelas atividades. Então a intencionalidade, ela requer uma mente atenta, uma mente consciente daquilo que você está fazendo no momento e conseguindo vislumbrar um pouco os resultados disso. Se você tem uma rotina muito acelerada, não tem tempo para comer direito, não tem tempo de se exercitar, não tem tempo de descansar adequadamente, em pouco tempo você vai estar doente, por exemplo. Mas uma pessoa que se conscientiza disso, começa a fazer uma gestão do seu tempo, começa a buscar se adequar numa rotina um pouco mais saudável, ela vai colher os efeitos disso. Isso funciona para o nosso corpo, isso funciona para as nossas emoções, isso funciona para o nosso espírito, né? É uma questão de você estar consciente, presente no momento agora, presente naquilo que você está fazendo. Não aqui presente com a mente divagando, já pensando no futuro ou na atividade seguinte que você tem que fazer, mas sim concentrado, focado no aqui e no agora. Que maravilha. Aqui no Volte ao Lar a gente está sempre falando, gente, sobre... Vocês são testemunhas disso. A gente está sempre falando sobre isso que a Cris acabou de dizer. Sobre você utilizar os 5 sentidos, escutar o Espírito Santo, para que você esteja nesse agora, para que você sinta aí os perfumes, os sabores, o abraço tenha textura, seja verdadeiro, você consiga olhar nos olhos, né? E como ela está dizendo, isso é uma construção, né? E assim, uma dúvida que eu tenho, Cris, onde fica essa linha limítrofe, assim, entre você reforçar esses valores e você sentir que você está começando a ficar uma pessoa chata, repetitiva, porque ao redor de nós que falamos aqui tem famílias, né? Nós administramos famílias, não importa o formato da família, mas e como é que a gente faz para reforçar esses valores e perceber até onde vai o nosso gerenciamento? Utilizando um pouco o princípio da semeadura, né? Você consegue ter uma resposta daquilo que você está fazendo a partir dos frutos. Então, você tem obtido frutos que são condizentes com aquilo que você quis plantar, continue nesse caminho, é um bom caminho. Mas se você está começando a obter frutos que não são bem aquilo que você pretendia, que você olha e você não entende bem direito o que aconteceu, é interessante você ter esse momento de parar, de ter essa atenção voltada, a cognição, as emoções analisadas, pensadas, trazidas ao seu consciente mesmo, para que você possa ver qual que é o limite, porque muitas vezes a diferença entre a persistência e o erro, a insistência em um erro, ela vai ser muito pequena, vai ser muito pequena a linha que separa os dois. Mas como que a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo? Através dos frutos. Então, é a partir do fruto que você consegue ter um melhor tracejado do seu caminho,
para que você continue fazendo as suas escolhas, para que você continue num caminho com graça e não com chatice. Sim, é verdade. A gente vê, gente, que na Bíblia, na palavra, desde o Gênesis, quando Deus nomeia todas as coisas, cria todas as coisas, ele tem esse momento de avaliação que a Cris acabou de falar, né? Ele para e vê que o que ele está fazendo é bom, né? E essa pode ser uma forma da gente trabalhar também, a gente enxergar que aquilo que nós estamos fazendo é bom, né? E eu queria assim que você falasse um pouquinho pra gente em relação a filhos, por exemplo, né? As pessoas que são pais, em relação a essa rotina intencional, algumas coisas que você possa sugerir ou propor pra gente como ideias, né, que de repente possam funcionar do ponto de vista psicológico e espiritual também. O que é que a gente poderia estar fazendo com esses filhos em termos de... Sim, eu penso que uma coisa muito importante em relação aos nossos filhos é que a gente consiga identificar quais são os dons e os talentos que foram colocados neles pelo Senhor, porque são personalidades diferentes, são pessoas diferentes de quem eu sou. Eles não podem e não devem ser uma extensão dos meus sonhos e dos meus desejos. Eles vão ser aquilo que Deus planejou no sonho e no desejo de Deus, e não dentro do meu sonho, dentro da minha realidade. Então é importante eu identificar neles primeiro os dons e os talentos que eles têm, e a partir desses dons e talentos ir soltando pequenos desafios, né? Às vezes eu tenho um filho de 15 anos, o Daniel, e ele desde muito cedo ele gostava, por exemplo, de blocos de montar, né? E era uma coisa que eu via que ele tinha uma habilidade diferenciada, mas ele gostava de fazer aquilo. Então era algo que eu investia nisso. Eu gostava de comprar brinquedos de blocos de montar, dar para ele e ver ele se virar ali, ele conseguir construir as coisas, e às vezes pedir ajuda, a gente se disponibilizava, né? Mas soltar pequenos desafios, fazer com que esses dons e esses talentos aflorem, né? Às vezes você tem um filho que é muito criativo e às vezes os pais são muito racionais, por exemplo. Então, de alguma forma, a gente precisa sair um pouco do nosso universo e adentrar nesse universo dos nossos filhos para que a gente possa resgatá-los. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, que se você visse o seu filho chorando debaixo de uma cama, não era para você virar e falar assim, sai daí menino, levanta, vem cá para fora. Não, você que tinha que se colocar na posição de ir para debaixo da cama junto com o seu filho, para entender a realidade dele, para ver o que estava acontecendo. Então é essa questão da gente estar atento às nossas emoções. Isso se aplica a gente estar atento também às emoções, ao momento, à condição dos nossos filhos. Uma mente renovada, uma mente que se dispõe a estar no aqui e no agora, uma mente que está focada no momento, em integralidade. Ela é uma mente que consegue ler também os momentos dos nossos filhos. Tem dia que eles vão estar de pá virada, tem dia que eles vão estar de bom humor, e a gente precisa ter muitas vezes essa sensibilidade de saber destacar que é uma outra vida, e que é uma vida que nós estamos ali ao lado para lançar e para fazer crescer em plenitude, não segurar, refrear ou coisa parecida. Os sonhos que essa criança vai viver, eu mais uma vez repito, são os sonhos de Deus, não são os meus sonhos. E a gente tem que estar atento para não impedir que isso se realize na vida deles. Amém, que bênção. A gente vê, gente, que nós temos aí 3 salmos, né? O Salmo 1, o Salmo 112 e o Salmo 128, que falam um pouco sobre rotinas, sobre condutas, né, das pessoas que querem ser plantadas junto a ribeiros. A Bíblia diz que eles têm o prazer na lei do Senhor, meditam nessa lei o tempo todo, que os filhos estão sempre ali ao redor da mesa, né, trazendo aí que a sua mulher, né, em se tratando de homem, quando a gente está falando do homem também, que ela é como uma videira frutífera, não é aquela pessoa apagada, triste, né? Sempre está ali brilhando para as coisas
da família, mas dentro daquilo que o Senhor quer, né? Então eu vejo nisso muito, Cris, assim, a construção de rotinas abençoadoras, né? Isso que você acabou de falar, né? E eu tenho recebido muito no Volte ao Lar sempre algumas descrições que não são tão abençoadoras. As pessoas estão assim muito aflitas porque não conseguem transmitir essa paixão, esse amor por Deus, pela família e para os filhos. O que você me diz a respeito de algo desse tipo, né? Em se tratando de intencionalidade, de persistência, o que essas pessoas poderiam fazer? Que caminho elas poderiam tomar? Mais uma vez eu insisto assim na questão do foco, da atenção, né? De uma atenção plena àquele momento, porque talvez uma raiz que você enxergue numa situação dessa seja uma raiz de distração. A pessoa às vezes está tão envolvida com tantas rotinas, com tantos afazeres, que ela está sempre no momento seguinte, ela não consegue vislumbrar a preciosidade daquela hora e daquele momento. Então, por exemplo, vai se sentar à mesa para almoçar, por exemplo, não dá para se sentar à mesa para almoçar já pensando que já tem que sair daqui a 15 minutos, que tem que cumprir e entregar um relatório no serviço e que está envolvido já com outras coisas ou já recebe uma ligação. Então, uma pessoa que está envolvida dessa forma, que está absorvida nesse tipo de rotina, ela não consegue prestar atenção muitas vezes no que está acontecendo ali, à mesa. Então, você está à mesa, você está à mesa. Você saiu para o seu trabalho, você saiu para o seu trabalho. Cada momento sendo vivido com essa atenção, aquele horário, aquela rotina, aquelas atividades envolvidas. O que eu vejo hoje é que nós estamos realmente muito distraídos, né? Distraídos com os afazeres, porque às vezes a distração pode dar a ideia de que você está se divertindo e não é bem isso. Muitas vezes a rotina está pesada e você está distraído de não estar prestando atenção àquele momento, àquela hora ao que você está vivendo. E às vezes administrar tudo isso traz um nervosismo, traz uma impaciência, uma intolerância. Então eu sugiro a essas pessoas que reavaliem as suas rotinas, que reavaliem a quantidade de coisas que estão fazendo, às vezes de forma até desnecessária, perdendo tempo com inquietações, com esse nervosismo, quando poderiam estar vivendo de uma forma mais plena. Prestar atenção ao momento, prestar atenção àquilo que você se dispôs a fazer, é um diferencial para os nossos tempos hoje. Que bom! Estamos aprendendo muito, né? Estamos descobrindo uma porção de coisas incríveis. Algumas coisas, Cris, que as pessoas trazem sempre, elas estão sempre me dizendo assim, que não encontram tempo para o lazer. E eu vejo nisso, né? Eu não sei, na sua área você deve observar bastante também que essa convivência saudável nem é possível se você não encontra tempo para essa pausa. Ou sou errada? É verdade, Déia, é verdade. E muitas vezes a gente entende o lazer como algo semelhante a uma preguiça. Você fala assim, eu preciso trabalhar até mais tarde. Todo mundo vai socialmente te aprovar por isso. Mas se você fala, eu preciso sair porque eu quero ter o meu momento de lazer, as pessoas já vão olhar para você meio torto, como se a gente não tivesse direito a isso. E é algo que vem com essa cultura da agitação, é algo que vem com essa cultura do trabalho, do estudo. Muito estudo ok, muito trabalho ok, mas quando você chega na parte do lazer é quase como se você não tivesse direito a isso. E o lazer ele é necessário, né? Deus construiu tudo que nós conhecemos em 6 dias, no 7º ele descansou. Não porque ele precisasse descansar, mas para nos mostrar como nós devemos fazer. Porque nós somos limitados, nós temos a nossa cota de atividades. Por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai ensinar, vai dar uma aula, mais de 40 minutos você já não está absorvendo muita coisa. Então é preciso dar pequenas pausas
para que você tenha um resultado melhor. É uma estratégia para quem está estudando, por exemplo. Mas se você incorpora uma vida só de rotina, de trabalho, e não abre um espaço para que o lazer entre, você está num caminho de adoecimento. Você está no caminho de adoecimento. E é uma coisa que precisa ser revisada, porque ele é tão necessário quanto trabalhar, quanto estudar, quanto estar produzindo alguma coisa, né? Eu fico vendo alguns trechos bíblicos, assim, até mesmo quando Jesus iria se despedir de seus discípulos, como ele planejou, né? Aquele tempo de lavar os pés, eu tenho certeza que foi um tempo de olhar para cada um, escutar cada um. Quando eu vejo Jesus com Marta e Maria, eu não imagino dizendo a Marta que não faça as coisas, mas assim, que separe esse momento. Sim. Né? E então me preocupa um pouco, porque eu tenho realmente assim, escutado isso das pessoas, que elas estão assim, exaustas e tudo mais. E assim, eu tô levando um banho de sabedoria aqui. Tá maravilhoso. E queria que as pessoas assim, guardassem essas falas no coração, que elas não deixassem passar, né, a oportunidade de ter pausas, a oportunidade de estarem presentes, serem intencionais, né? A gente vai caminhando agora para o final, Cris. Eu queria que você deixasse assim as pérolas que Deus tem colocado no seu coração a respeito dessa questão de intencionalidade, de persistência. Essas duas palavras juntas, elas têm um poder muito grande em qualquer área, seja no estudo, no trabalho, na família. Eu busco aplicá-las como algo, numa integralidade dentro da minha vida. E eu já tenho visto os frutos disso há algum tempo. Claro que a gente vai desanimar em alguns momentos, é claro que às vezes a gente vai se pegar perguntando: será que é esse o caminho mesmo que eu quero traçar? Será que é por aqui mesmo que eu quero caminhar? E fazer essas perguntas é saudável, é necessário e é importante, porque senão a gente fica... Qualquer caminho, quando você vai, se você não sabe onde você quer chegar, você pode se perder, né? Então, se eu quero ir para Lusiânia, eu sei que eu tenho que sair daqui em direção a Lusiânia. Se eu sair em direção a Braslândia ou a Taguatinga, eu nunca vou chegar em Lusiânia. E na vida da gente é um pouco assim também. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar e persistir nisso, né? Ter essa mente atenta ao momento, percebendo como que estão suas emoções, como que está a sua ação mesmo. A gente não pode simplesmente sair reagindo na vida, a gente precisa ter uma ação que seja pensada, que você possa estar semeando sementes que sejam de intencionalidade, não ao acaso, porque as nossas atitudes, no final das contas, elas contam. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós gesticulamos, a forma como nós nos comportamos em relação aos outros, o tempo todo nós estamos lançando sementes. E a questão é: eu quero colher os frutos dessas sementes que eu estou plantando? Se sim, continue a lançar as sementes, mas se não, suspenda esse plantio, porque os frutos eles vêm. Se a gente continuar teimando, né, insistindo em coisas que não são aquilo que a gente quer colher, a gente vai receber os frutos, quer queira, quer não. Então, por que não a gente escolher os frutos e que sejam frutos doces, que sejam frutos que possam ser repartidos aonde você estiver e que sejam frutos bons para você e para aqueles que estão ao seu lado. Que bom, olha, a gente aqui no Volte ao Lar está sempre falando para vocês, né? Para fazerem essas escolhas que a Cris está falando. A gente está sempre dizendo, não se coloque como vítima das coisas que acontecem na sua vida, né? Todos nós, óbvio, né, vamos colher os resultados e danos de coisas que alguém nos fez. Mas muito mais, nós vamos viver vidas plenas ao alcance daquilo que Jesus nos trouxe como sacrifício para que a gente tivesse abundância, no momento que a gente lança mão disso.
Nós temos falado sempre, tenha o seu tempo de oração. Não fique à mercê de todas as coisas que acontecem. Não fique rolando as barras de acontecimento das vidas dos outros incessantemente. Separe esse tempo na mesa com sua família, esse tempo que a Cris falou aqui, com seus filhos. Separe o tempo de diálogo, o tempo de namoro, sabe? Não deixe que a sua casa seja uma casa feia intencionalmente porque você não arregaçou as mangas, não trabalhou por aquilo, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com aquilo que você faz, com aquilo que você escolhe e com o amor que você coloca em tudo, né? Então nós temos falado isso o tempo todo, né? Dessa relação construída com filhos, com amigos, com vizinhos, com irmãos, né? E principalmente a nossa relação com Deus. Eu queria te agradecer, né, por ter trazido essa palavra e por ter deixado essas pérolas para nós, né? Queria te convidar a dar uma palavra final para essas pessoas, né? Depois, assim, a gente vai deixar registrado o seu contato, tá? Para que elas possam, quem sabe, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação. E assim, é isso. Eu que agradeço, Délia, pela oportunidade, por você me acolher nesse espaço tão gostoso que você separou para que tantas mulheres, tantas famílias sejam edificadas. Eu me sinto honrada de estar compartilhando esse momento com você. E particularmente a Déia, ela é uma mulher que ela insiste e ela permanece naquilo que ela tem feito de bom. A sua casa é uma casa assim, não é fachada, é uma coisa que é real, é verdadeira. E que você possa continuar inspirando outras pessoas a fazerem da mesma forma, a crescerem. E quando o fruto é bom, acontece isso. Ele multiplica. Ele multiplica e ele abençoa outras vidas. Então que você possa continuar nisso. Que cada um que está vendo, ouvindo essas palavras também possa se conscientizar daquilo que tem buscado. E da mesma maneira ter frutos, plantios intencionais e colheitas abundantes. É o meu desejo de coração. Eu fico à disposição se tiver alguma pergunta, alguma coisa assim. E declaro assim que é realmente uma honra e um privilégio estar aqui com você. Glória a Deus, eu fico muito feliz por isso, né? A gente está aqui, né? Eu e a Cris, gente, olha, que são as Faulhábeis. Eu não vou falar Faulhábeis, né? Que é a nossa pronúncia aí pelo mundo, mas as Faulhábeis, assim, a gente está representando uma parcela das mulheres virtuosas da nossa família. E queremos estar junto com você, a gente fazendo uma rede, né, de mulheres, temos alguns homens também, filhos, filhas, que querem viver uma vida com abundância, uma vida com sentido, uma vida plena do Senhor Jesus. Um beijo, Cris. Beijo. Muito bom ter eu você. Que agradeço, Déia, eu que agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, queridos. Tchau.